Você já ouviu falar do Carnitrix, o relógio corrompido que abriga formas alienígenas assassinas? Uma relíquia macabra que transforma qualquer história num pesadelo vivo. Pois bem, hoje falaremos sobre o relógio maldito, a aberração tecnológica que espalha caos pelo universo de Ben 10. Olá, senhores, eu sou Isaac e se você curte vídeos dark, eu recomendo que você se inscreva no meu canal. E se você já é inscrito, então deixa o like para novos vídeos como esse. Primeiro, para você entender o Carnitrix, precisa saber que no universo de Ben 10 existem múltiplos universos, ou multiverso, e é justamente nisso em que essa teoria se baseia. A história se encaixa como uma versão alternativa do universo paralelo do Ben 10. E nessa versão paralela do universo de Ben 10, as coisas são muito mais sombrias, mais macabras. Para começar, o Azimuth, o criador do Omnitrix, nesta versão ele é do mal. Ele criou uma versão corrompida do Omnitrix. Essa versão é incompleta e contém diversos erros. Nela, os aliens são diferentes do que da linha original. Nesta versão, os aliens são primitivos e malignos. Enquanto o Azimuth da linha original cria o Omnitrix para promover a paz, este Azimuth faz a sua criação para espalhar o caos. Mas por que ele faria isso? Bom, neste universo, Azimuth acredita ser superior a todas as raças. Se você se lembra, a raça do Azimuth é muito inteligente, capaz de criar maravilhas como o Omnitrix, e ele usa esse poder corrompido para impor a sua soberania. Assim nasce o Carnitrix, uma versão maléfica e primitiva do Omnitrix, concebida para destruir outras raças e garantir que a sua espécie permaneça como suprema. Ele estava criando isso em segredo, mas após ser descoberto, ele decide se suicidar. Vilgax, que nesse universo atua como um policial espacial, está à procura de Azimuth maligno para prendê-lo, mas encontra ele morto e descobre que ele deixou uma carta. No bilhete, o próprio Azimuth revela o seu objetivo de espalhar o caos. Ele explica que se ele não pode destruir, causar o caos, outros farão. As criaturas mais frágeis e incapazes de resistir ao protótipo corrompido seria num planeta corrompido. Esse lugar seria a Terra. Ao chegar à Terra, quem encontra o protótipo é, claro, o Ben. Mas diferente do Omnitrix que a gente conhece, esse é um protótipo corrompido, criado por uma versão maligna de Azimuth. Então você já pode imaginar o quão terrível deve ser. Para começar, o relógio se prende ao braço do Ben com força brutal. Ben tenta arrancá-lo, luta, debate, mas o Carnitrix se apossou do seu corpo. Nesse momento, a Gwen chega, a sua prima, para tentar entender o que está acontecendo. Diferente do Omnitrix, em que o usuário controla suas transformações, o Carnitrix é completamente autônomo. Ele não obedece ordens, ele dita as regras. Ben se transforma no Chama, mas uma versão corrompida e primitiva aterrorizante. Essa transformação não é nada pacífica também. Cada tendão e pele é rasgado, cada nervo é dilacerado, seus ossos se quebram, os seus órgãos internos se rompem. Ben sente tudo. E para piorar, embora ele consiga ouvir e compreender o alien, ele não tem nenhum controle sobre ele. E nesse instante, o Chama corrompido ataca Gwen. O Chama começa a esmagar a cabeça de Gwen enquanto ela grita implorando para que o Ben pare. Mas ele não pode fazer absolutamente nada, apenas assistir à morte da sua prima. Ben volta para o seu trailer chorando e triste, até que o Vomax encontra ele. O relógio Carnitrix novamente se ativa porque acredita ser uma ameaça e se transforma no XLR-8 corrompido e atropela o Vomax com mais de 700 km por hora, deixando ele completamente dilacerado. E o Ben? Ele só pode olhar e assistir. Após tudo isso, o Ben ele não sai mais de casa. Ele tem medo. Como ele não consegue controlar o relógio e o relógio se transforma automaticamente assim que se sente ameaçado, o Ben começa a se afastar das pessoas. Todos que chegam perto, ele grita desesperado para as pessoas não virem, se afastarem dele. Ben começa a ficar solitário. Uma hora ou outra, ele acabava matando pessoas porque não dá para fugir de todo mundo para sempre. Enquanto isso, a polícia espacial começou a suspeitar de uma irregularidade no universo do Ben corrompido e é reunida uma força para destruir esse Ben corrompido. Porém, ao entender o drama e a situação, os Ben 10 são reunidos para lutar contra esse Ben 10 que não tem controle nenhum. A intenção não é matar o Ben, mas sim tentar desativar ou tirar o relógio. Porém, no meio da batalha, Carnitrix, ao perceber a maior ameaça que ele enfrenta, simplesmente se transforma no Alien X. Porém, não é o Alien X que a gente conhece.
mas sim uma versão distorcida e corrompida e primitiva. Esse Alien X corrompido destrói tudo ao seu redor, mas como esse Carnitrix é uma versão inferior e não está completa, a energia que o Alien X solta é demais e sobrecarrega o relógio, fazendo com que o Ben se destransforme e transforme. E nessa de transformar e destransformar, eles encontraram uma oportunidade. Quem se destaca aqui é o Ben 10.000. Ele percebe a oportunidade, se transforma num herói chamado Atômico e corta o braço do garoto. Era a única forma de parar este Ben 10 corrompido. Os outros Bens se juntam, se transformam no Alien X e conseguem restaurar o mundo do Ben corrompido. Restaura a vida de todos os que foram mortos, incluindo a sua prima e o seu avô. Embora todos tenham sido revividos e não se lembra de nada, Ben é o único que se lembra de tudo, e ele sofre muito com as memórias do passado. A história tinha tudo para terminar aqui como uma história com um final feliz, porém, Ben tem um sonho no meio de uma madrugada com um Azimuth, não o bondoso que a gente conhece, mas o Azimuth maligno, que sussurra que o Carnitrix não foi destruído, que ele ainda está dentro do seu DNA e nunca vai embora. E assim acaba a nossa história sobre o Carnitrix. Mas antes que você comente qualquer coisa, entenda que primeiro, essa é uma teoria de fã, que por mais que seja uma versão alternativa do universo de Ben 10, ela é cheia de furos de roteiro, incoerências, consistências da fandom original. Eu fiz um breve resumo dessa teoria, e esse é o final mais aceito. Claro, você pode encontrar outros finais e outras versões diferentes por aí, mas essa é a versão mais conhecida e mais aceita dentre a fandom. Mas eu quero saber, e você, o que acha da história do Ben 10 corrompido e do Carnitrix? É bem sombria, não é? Comente aqui pra mim se você gostou disso ou se você tem outra sugestão para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa o seu like. Até a próxima e tchau.